precisa agradar os outros para sempre estar de boa. Esses dias agora eu estava conversando com alguns pais que tem, os nossos filhos têm amizade aí, né? Nós somos ligados pelos filhos. E eu estava trocando ideia com eles, falando justamente que um lá fez uma besteira. E aí meu filho não impediu essa criança de fazer essa besteira. Eu falei para meu filho: você é culpado? Aí ele falou: não sou. Eu falei: é. Isso aí chama covardia. Se você ficar calado com a pessoa, você é um covarde. E alguém estiver fazendo alguma coisa errada, você é um covarde. Eu não vou criar filho covarde, não. Não vou treinar nenhum covarde aqui em casa. Quando foi resolver do lado de lá, eu perguntei para o pai: você fez o quê? Aí ele contou o que ele fez. Eu falei: você sabe o que levou seu filho a fazer isso? Aí a gente chegou numa conclusão, que é necessidade de aprovação. Aí todo mundo aplicou os castigos, porque se não tiver punição, você é um pai bonzinho. Se não tiver uma punição no treino de um filho, se não tiver no casamento, mas só punição no casamento, sim. A mulher ela não for punitiva e o marido também, vai ter um problema, ninguém respeita. Se numa casa, o treino de filho, os pais não punem, ninguém respeita. Numa sociedade onde ninguém pune ladrão, por exemplo, ninguém respeita mais a sociedade. É normal. E aí o que acontece? Quando ele detectou isso, passou a fase do castigo, todo mundo ficou de castigo, sentamos para conversar. E aí que estava o detalhe, a clareza da criança, sabendo que o problema que ela estava era de querer a aprovação de alguém. Aí, sabe aquela coisa de todo mundo fazendo loucura? Eu fico imaginando o tanto de gente que não está presa agora por ir na onda dos outros, em querer agradar os outros, em querer ser bonzinho para os outros, querer um aplauso de alguém, um carimbo de alguém, falando: nossa, mas você é fera, hein? Esse negócio de ser bonzinho significa que você não cuida da sua vida. Isso precisa acabar, senão você não prospera. E o pior de tudo, se for só sobre a sua vida, tudo bem, mas é sobre uma família, é sobre filhos, é sobre uma empresa que talvez nunca vai ser aberta, talvez é uma empresa que nunca vai prosperar, tudo porque você não entendeu o jogo. E aí está o grande detalhe: essas pessoas que são boazinhas, elas são pisoteadas, usadas e descartadas mesmo. É engraçado que o bonzinho, ele é leal, só que o excesso de lealdade faz você ficar o quê? Faz você virar um tapete para ser pisoteado, um capacho. O nome é capacho. Como é que testa se a pessoa já foi boazinha? Empresta dinheiro para quem nunca vai pagar. Ao invés de oferecer uma oportunidade para essa pessoa se desenvolver, você vai lá e dá o recurso que você ralou na mão de quem não vai nem te pedir desculpa, nem te agradecer, nem te pagar. Olha que louco. Nem agradece, nem pede desculpa e nem vai pagar. Ainda te põe de doido. Põe ou não põe? Põe ruim. Mas por que é desse jeito? Porque você é a pessoa boazinha da relação. A pessoa boazinha, ela fica o tempo inteiro querendo agradar os outros. Primeira coisa então para você abandonar esse estado e começar a governar na sua vida é assumir sua identidade. Assumir sua identidade, você cria uma barreira com qualquer pessoa. Cara, mas eu acho que eu tinha que ser top com todo mundo. Não tem. As pessoas têm que entender o território. Fala assim, ó: eu tenho um território e eu governo sobre ele. Então qual que é o primeiro território? Você sabe ou não? Seu corpo. Seu corpo é um território e você tem que governar sobre ele. Primeira coisa que Deus te deu. Esse corpo conseguiu desenvolver energia e comprou um território, escriturou um território. Você tem outro território. Você tem um outro território que é a sua família. Você tem outro território que são seus filhos em formação, em treinamento. Você tem um outro território que é a sua empresa. Quando você entender o que é governar, nenhum funcionário vai fazer você parecer um idiota mais. Nenhum amigo seu vai fazer você ficar um idiota. Nenhum conhecido, nenhum transeunte, nem quem estiver passando pelo caminho. Ninguém pode tirar você de otário mais. Por quê? Porque você é um governante. O governante começa a partir do território. Ninguém brinca com o meu cérebro, ninguém brinca com o meu coração. Eu não tenho esse espaço aqui. Eu não estou vendendo bilhete para alguém entrar na minha cabeça. Eu não vendo, não aluga, não empresta, não deixo passar um dia aqui dentro. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma coisa muito simples: entender que governo precisa de território. E o primeiro território é o corpo. Dentro do corpo tem outros territórios. Sua genitália, por exemplo, não faz sentido você dar isso para os outros. É território que você está entregando. Alguém fala: não, tem gente que invadiu tanto o território que enfiou um fio na sua barriga indevidamente e foi lá e multiplicou uma carga genética dentro do território seu. Só para você entender a loucura. Tem gente que por causa de alguma coisa, de
do momento de alegria, também invadiu e transferiu o material genético. Não é só a mulher, é o homem também. Você imagina o tanto de gente sem governo, o que não está produzindo? Você não imagina o tanto de gente sem governo que está multiplicando, o tanto de doenças sexualmente transmissíveis. Você já parou para pensar nisso?